Bom dia mais uma vez, né? Como a pastora falou, né? Ontem a gente estava se falando, estou um pouquinho nervosa, sim, né? Mas eu vou falar de alguém que eu conheço, que é o meu pai, né? Meu pai celeste e também um pouco do pai, dos pais, né? Que eu tive aqui na Terra, um pouquinho aqui também. Mas primeiramente eu gostaria que os irmãos abrissem junto comigo a Bíblia, lá no texto base, que está em João 3, 1 e 2. Quando eu vi que a pastora, e se eu não me engano, mais alguém ia trazer a palavra nos mesmos versículos, eu falei assim, gente, estou pregando igual gente grande. As preletoras, né, que são mais velhas, escolheram a mesma coisa que eu, então, né, é bênção. É sinal de que o Senhor, Ele quer falar alguma coisa. 1 João 3, 1 e 2. Diz assim, vou ler ali no telão para poder os irmãos entenderem melhor. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele de fato é. Amém? E quando a pastora, né, me deu essa oportunidade de falar sobre o Pai, eu falei assim, gente, mas assim, intimidade com o Pai eu tenho, né? Até porque é o meu Pai. Mas como é que eu vou falar, né, de tudo isso? Né? E a primeira coisa foi pensando, gente, como é que eu vou dar um título para isso? Só que eu ali observando a minha filha, ela, de um mês para cá, ela tem feito uma gracinha, né? Quando ela olha para o meu marido, ela fala assim, ó, meu papai. Aí eu falei assim, caraca, essa daí tomou posse mesmo, né? Porque ela tem 1 aninho e meio e fala, meu papai. E de onde vem a dificuldade de nós também falarmos, meu papai? Né? Como foi cantado aqui, te amo, meu papai. E eu peguei e fiquei pensando na minha trajetória, em tudo que eu aprendi com relação à psicologia, à criança, né, porque eu sou professora. Então, a gente estava ali estudando a bonitinha, né, de 1 ano e 5 meses. Ela está na fase de transição. Ela estava na fase oral, onde a mamãezinha era muito dependente, mas ela está numa fase de transição, onde agora se faz a necessidade do pai. Onde o pai se faz necessário para fazer o corte e apresentar o mundo para a criança. Né? E aí a gente estudando, por causa dela, né, me veio a mensagem. E eu falei assim, Senhor, por que a gente tem essa dificuldade de tomar posse do nosso pai? E aí, ela me veio novamente a criança. A criança, ela aprende do mundo concreto para passar para o mundo abstrato. A própria palavra, se a gente for ver, se eu não me engano, aqui em João 4, 20, ela fala que como é que a gente vai amar aquele que a gente não vê, se a gente não ama o nosso irmão que a gente vê? Então, a palavra já é clara. Tudo que está se estudando agora na ciência está lá na palavra de Deus, né? Como é que a gente vai ali, ó, tá ali? Se afirmar alguém, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Então, como é que eu posso saber e tomar posse de um pai que, às vezes, por um motivo ou outro,
eu não sei quem é. Por, às vezes, um motivo ou outro, né, eu não tive um contato, ou senão que não supriu algumas necessidades. Podia estar até presente, mas, de certa forma, não cumpriu algumas necessidades que é ali do ser humano. E aí eu falei assim, Senhor, entendi, né? Por que agora, né, a gente tem muita gente que tem essa dificuldade de tomar posse do meu Pai, né, de ver Deus como meu Pai. E aí é onde eu entro aqui na introdução, que desde já eu quero afirmar para vocês que mesmo vocês não sendo planejados, ou sendo planejados, você já era plano de Deus. Imagina você, no Salmo 139 diz lá que o Senhor, ele entreteceu o rim, entreteceu os tecidos, tudo. Você imagina um Deus tendo esse trabalhão todo para no final falar assim, errei, não era isso não. Não existe isso. Então, você foi, sim, um plano de Deus. Você pode não ter sido o plano dos seus pais, mas você já era planejada por Deus. Amém? Então, né, eu te digo que você é, sim, um plano de Deus, e a gente vai entender um pouco sobre a paternidade terrena. Então, hoje não é só para as mulheres, é para os homens também, para poder, né, a gente partir para o nosso Pai Celestial. E diz, né, lá no início de tudo, Gênesis, o Senhor, ele fez o homem à imagem e semelhança dele. Da mesma forma, ele fez a mulher, né, os dois, para serem um. E dessa relação virem os frutos. Imagina só, Deus fez literalmente a família à imagem e semelhança dele, porque tem pai, tem alguém que se sacrifica, que é a mãe, no caso Jesus, se sacrificou por nós, e o Espírito Santo, que vem como fruto dessa relação e nos dá os frutos, né, tanto que é falado do fruto do Espírito, né? E Deus tinha ali feito a família perfeita, só que o pecado, ele veio, e com isso, né, meus irmãos, houve a divisão. O Adão ali falou, a mulher que tu me destes, né? E aí começou o povo a se dividir. E aí? E agora? A família está corrompida. Só que Deus, ele tem os seus meios de se achegar a nós. Ele se achegou dando o seu único filho. Ele se achegou com várias outras maneiras, e se achegou também com a ciência, com a psicologia, né, que hoje é necessário para a gente entender alguns traumas, né. Graças a Deus, dentro de casa eu tenho uma psicanalista, né, minha mãe, que está ali me ouvindo, minha madrinha também está ali, ela é a usureia que me empresta, a minha prima, que é basicamente minha irmã, estão ali, meu padrasto, né. E nisso daí, né, vou retomando aqui, o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele sempre tem um jeito de se aproximar de nós, tentar se aproximar de nós para esse plano ser refeito, né? E o Pai, nessa trindade, né, que seria a família também, ele tem um papel cirúrgico, porque a mãe, ela acolhe, ela abraça, né? A mãe gerou, a mãe, né, tem aquela coisa toda de, ai, meu Deus, Dia das Mães, minha mãe, minha rainha, né? Minha mãe, porque realmente somos importantes, é um sacrifício muito grande. Pode ter certeza que eu sei o que é isso, né? Então, tem aquela coisa de, ai, minha mãe, mas e o papel do pai? Infelizmente, a sociedade tem negligenciado isso. E, às vezes, a gente não consegue se achegar a Deus e não sabe nem por quê. Né? Por quê? Porque a gente, às vezes, não teve ali um pai presente, um pai segundo aquilo que era o plano de Deus para nós. Então, vamos entender um pouquinho isso. O papel do pai, ele é cirúrgico, ele apresenta a criança para a sociedade, né? Apresenta ao mundo. Quando a criança está ali, minha mãe, eu e minha mãe, vem o pai, né? Tanto é que alguns psicólogos, né, falam, é só ver o jeito de pegar. A criança pega a mãe, a mãe pega a criança e faz assim.
O pai pega a criança e faz assim, ó, joga para o alto, né? Então, mostra o mundo para a criança. E aí, nisso, né, a criança vai conhecer o mundo com a segurança do pai. E a primeira função do pai é o corte necessário. A criança vive ali na bolha, naquele mundinho, eu, minha mãe e eu. E aí o pai vem e fala assim, ela não é só sua, ela não é só isso. Você é um indivíduo, você tem que ir para o mundo, vem cá com o papai. Então vamos, né? Vai apresentando ali as coisas, a sociedade, e vem brincar com o papai. E aí esse corte necessário é feito pelo pai. E muitas das vezes a gente vê mães sobrecarregadas. Por quê? Como é que, às vezes, sem a figura paterna, né, sem esse vem com o papai, a mãe vai ter tempo para ela? Né? Então, se às vezes a gente vê alguém muito apegado, pode ser aí que está o defeito. De repente, é aí que faltou na paternidade. E você ainda não entendeu. Se você ainda é muito inseguro, você tem medo ali do mundo, de repente foi isso. Foi nessa parte da paternidade que você ficou deficiente. Né? E lá em Provérbios 4, do 1 ao 4, a palavra também fala sobre isso. Né? Quem fez Provérbios foi Salomão, né? O homem dito mais sábio, né? Que existiu e que vai existir. E aí, ele diz assim, ouve, filho, a correção do teu pai, e estás atento, conhecerdes a prudência, pois vos dou boa doutrina, e não deixes a minha lei, porque eu era filho. Um filho pequeno, na companhia do meu pai. Quem era o pai de Salomão? Davi. Davi fez isso com Salomão. Na companhia do meu pai. A mãe estava ausente? Não, estava ali também. Filho único diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então, o pai estava ali para poder ensinar, orientar, apresentar para Salomão o mundo. Davi, ele pode até ter errado com outros filhos, mas ele falou assim, com esse daqui eu não vou errar, não. Até porque esse daí vai me suceder. Então, né, ele pegou, explicou ali as leis, ele mesmo, para o seu filho. Ele não terceirizou. Então, nós temos aí o que se diz que é o corte necessário, a apresentação da criança para o mundo. Tem a lei e o limite, que é o segundo ponto, que a psicanálise diz que o pai é o representante da lei. E não é uma lei para punir, mas para organizar. A gente fala, né, até mesmo as nossas coisas dentro de casa, a gente organiza de uma determinada maneira. Não, e aquilo acaba virando uma lei. Onde é que está certa coisa? Está lá na gaveta tal. Onde é que está aquilo? A gente precisa de regras, precisa, né, dos limites. Então, é isso também que é a função do pai, é de apresentar a lei. Filho, isso não pode. Filho, não está certo. Ou se não, filho, vai por aqui, ó. Esse aqui é o caminho. E não é uma lei de punição e de organização, mas mostra que tem regras no mundo e que não podemos ter tudo o que queremos na hora que queremos. Isso ajuda a criança a lidar com a frustração, algo essencial para que ela não se torne um adulto tirano ou inseguro. Que das duas, uma, ou ali nós temos um adulto que é tirano ou seguro. A psicanálise, a psicologia diz que a gente ou vai ser produto do meio, ou a gente vai ser a resposta ao meio. Ou a gente vai ser o produto daquilo que a gente vivenciou e vai repetir como um bom exemplo, ou senão a gente vai ser a resposta.
vai pegar e vai fazer tudo o contrário. E, às vezes, nesse tudo totalmente ao contrário, a gente se perde. Porque aí a gente vai de um polo para o outro extremo. E nós temos que aprender em Deus a ter o equilíbrio, né? E, mais uma vez, na palavra de Deus também fala sobre isso, também em Provérbios, capítulo 29, versículo 17. Ele diz assim: castiga o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Esse castigo, irmãos, ele não é punição, às vezes física, mas de orientação. Se você não fizer isso, a consequência é essa, meu filho. Não é que Deus queira que a gente seja castigado, tirano, mas às vezes as nossas atitudes têm consequências. A própria física diz que toda ação tem a sua reação. Então, é mostrar para a criança que ela vai ter uma reação. E aí nós não temos mais... Aí, às vezes, está nesse ponto a deficiência, né, do pai. Onde a gente vê crianças mimadas, sem limites, né? É só culpa da mãe? Mas a gente, né, geralmente aponta a mãe. Mas não, essa é a função do pai. E até mesmo perante a Bíblia. Você é o que dá limites para o seu filho. Né? Então, homens, se sintam honrados. Porque hoje, né, se você teve um pai, ou se você ainda não tem os seus filhos, ou tem aí os seus filhos, está em tempo de aprender a como agir com os seus filhos da melhor maneira e principalmente à luz da palavra. Amém? E o pai é o porto seguro da criança. O pai joga a criança no mundo e, como diz aquela, como tinha um comercial antigamente, onde o pai pegava, a menina falava, então meu pai me deu um Rio Card, falou, e vai ser feliz, e eu fui. É assim que acontece, gente? Não é. O pai, ele precisa estar ali junto com o filho. Eu lembro, né, que quando eu fui a primeira vez, né, para mais distante, foi no meu 2º grau, na escola técnica. Eu já não tinha mais meu pai, então meu avô, ele foi comigo, me ensinou o caminho, falou, você pega aqui, você não vai passar aqui, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e é assim que vai acontecer. Ele me ensinou ali, ó, no caminho primeiro, para depois eu fizer, para que depois eu fizesse. Para quê? Para eu ter segurança. Porque o pai é aquele que dá segurança para o seu filho. Ele é que mostra para a criança que ela pode sim conhecer o mundo, mas de uma maneira segura, de uma maneira responsável, de uma maneira que, né, que é aquilo que o Senhor ele planejou. E diz assim, enquanto a função materna é olhar para dentro, para o cuidado, a função do pai é olhar para fora. O pai incentiva desde o colo e a ir brincar na rua, a enfrentar os desafios e descobrir a sua própria capacidade. Ele autentica a criança como alguém que é capaz de viver em sociedade. Aí tem aqui uma observação. A ausência dessa figura gera a insegurança ou a rebeldia excessiva. Como falei, ou ele é aquilo que ele observa, ou ele vira a resposta daquilo que ele observa. Então, ele vira ou uma criança que não tem segurança, ou ela fica insegura, ou ela vira rebelde. Né? E aí nós vemos hoje muitas mulheres em relacionamentos abusivos. Né? Por quê? Porque faltou a segurança de, não, meu pai, ele não me ensinou a ser assim. O meu pai, ele me ensinou que eu sou uma princesa, eu tenho que ser respeitada, eu tenho que dar limites, meu pai me ensinou assim. Ou senão o menino, não, meu pai me ensinou a ser um homem honrado, a honrar minha palavra, meu pai me ensinou assim. Né? E é isso que fala a palavra lá em Provérbios 22,
versículo 6. Diz assim: educa a criança no caminho em que se deve andar, até que quando envelhecer, não se desviará dele. Então, o Senhor, ele fala, não é para educar o caminho, ó, meu filho, vai aqui, ó, reto, direita, esquerda, não é assim que a palavra fala. É para você ir com ele, é no caminho, é para passar segurança, né? Então, né, é isso que a palavra nos diz aqui, como quando fala que é para ensinar a criança no caminho, e quando ele se envelhecer, não vai se desviar dele. Pode até fazer um desvio rápido, irmão, mas geralmente volta, né? E imagina, né, para fechar isso, essa parte de conhecimento, imagina um jogo de futebol. Né, um jogo de futebol tem ali um monte de jogadores, de um lado, do outro, aquela, né, adrenalina, o pessoal querendo se estapear, querendo um pegar o gogó do outro, querendo dar uma banda, né? Mas não pode. Por quê? Porque tem a figura do juiz. O pai é o juiz. O pai, ele, às vezes, não vai estar ali jogando o jogo, mas ele vai estar orientando. Ó, se fizer isso de novo é falta. Ó, deu banda no coleguinha, vai ser expulso. Então, para fazer essa síntese, né, o pai, ele é a figura do juiz no jogo de futebol. Ele que dá o limite, ele que ensina. O juiz do futebol, ele não sai de dentro do campo, não. Já viu o juiz do lado de fora? Até vê. Mas, geralmente, nos jogos oficiais, tá ali o cara correndo junto. Né? E esse é o papel, né? Seu papel, papai, né? Para os papais. E esse é o papel do pai. E, às vezes, a gente não tem esse papel na nossa vida. E isso, né, gera um empecilho da gente partir do nosso pai concreto, pai terreno, para o nosso pai celestial. Como é que a gente vai ver? É aquilo, né, do como que eu vou amar aquilo que eu vejo, aquilo que eu não vejo, se eu não tenho a figura do que eu não vejo. Então, hoje, você pode até não ter tido um pai físico, né, aqui presente, mas eu te digo que você tem um pai. E se você quiser conhecê-lo, ele deixou a carta de amor mais linda do mundo para você ter essa oportunidade. Está aqui, ó. É a palavra de Deus. A cada vez que você medita na palavra de Deus, você conhece um pouquinho aquela figura que você deveria ter tido, mas às vezes não teve, ou teve e tem saudade, né? Que é o meu caso, né? E eu vou contar um pouquinho da minha experiência de vida, né? Eu, né, fui uma filha muito amada. Isso daí eu tenho certeza. O meu pai, minhas figuras paternas, eles me amaram muito. Apesar de eu ser uma pessoa inesperada. Meu pai e minha mãe, minha mãe tinha 16, meu pai tinha 19 anos quando eu nasci. Adolescente. Aí imagina, né? Meu Deus, que caos. Mas eles conseguiram. Eles pegaram e bancaram. Não, você vai ser criada pela avó e tal. Até fui, um pouquinho mimada por vó, mas, né? Até porque, né, rede de apoio é vida. Mas eu tive ali os meus pais bem presentes na minha vida. E o meu pai, só que meu pai não. Meu pai, ele foi uma criança que aos 5 anos de idade, o pai dele deixou a minha avó com ele, com 5 anos, uma criança de colo e um bebê na barriga. E aí meu pai, né, se viu um pai de 19 anos sem exemplo. Mas
apesar de tudo, né, ele ou é fruto do meio ou é resposta ao meio. Meu pai foi a resposta. Tudo que ele não teve, ele queria, até nos excessos, até nos ser muito rígido, no não, né, ali no coisa. Uma observação, meu esposo ele pediu para o meu pai para namorar comigo, né? Então, antes de tudo, ele teve que enfrentar o meu pai. E posso te falar que não foi fácil, porque eu saí para dar comida para o meu irmão e eu deixei ele lá. Né? Coitado do bichinho. Né? Tadinho, tremendo igual uma vara verde, adolescente ainda. Mas estamos aí. E meu pai ele foi para o extremo oposto. Está ali minha prima, que também fugiu de casa. Né? Foram falar com quem? Fala com o Láucio. Foi lá, teve uma conversa, um particular com a menina. Olha, se você fugir de novo, a sua conversa não vai ser com seu pai, não, vai ser comigo. Está ela aqui, ó. A sua conversa vai ser comigo. Então, esse era o meu pai. Ele deixou bem claro os limites, né? Fez ali o corte direitinho. E era o meu porto seguro até então, até porque ele me deu base para isso. Com meu pai, eu tinha 2 regras básicas a seguir. Primeiro quem fala a verdade não merece castigo. Então, se fez alguma besteira, me fala. Eu sou teu amigo, eu vou resolver. Eu vou ficar bravo, mas, né, não merece castigo, então o negócio vai ficar mais leve para você. E o outro mantenha a sua palavra, porque quem não tem palavra não tem caráter. Então, era bem, né, incisivo. Mas ali, com os meus 12 anos de idade, 12 não, 13, eu já tinha 13 anos de idade, meu pai era policial militar. Ele saiu para o serviço e foi alvejado. E ficou 22 dias hospitalizado e não voltou. Meu pai, ele tinha, naquele dia, eu lembro detalhes. Ele acordou, fez pão com ovo, né, e me mandou para a escola. Até porque escola era um negócio sério. Se a média do colégio era 7, a minha média em casa era 8. Né? E eu fui ver o meu pai. No hospital eu tive a última conversa com meu pai, o último abraço com meu pai. E ele não voltou para casa, como eu esperava. E aí veio aquela pressão, né? Meu Deus do céu, como é que vai ser? Até porque meu irmão tinha 11 meses de idade. Meu irmão era um bebê. E aí, né, minha mãe ali com uma adolescente e um bebê. E as pessoas falando, não, você tem que ser forte pela sua mãe. Isso daí, irmãos, um outro parêntese. Pelo amor de Deus, quando alguém, né, sofrer alguma coisa, deixa a pessoa sofrer em paz, que depois o Senhor, Ele consola, Ele conforta. Porque na época falavam assim, você tem que ser forte pela sua mãe, você tem que ser forte. E eu me fazia de forte. Eu chorava nos ônibus, indo para a escola, mas na frente da minha mãe eu era forte. Isso não me rendeu boa coisa não, irmãos. Me rendeu foi umas crises de ansiedade por aí. Então, deixa a pessoa chorar, deixa o sentimento, né, ir para fora, que o Senhor, Ele trata. Enquanto a gente chora, quando a gente chora nos colos do nosso Pai Celestial, Ele trata, Ele cuida. Né? Então, ali eu não sabia. Eu era uma adolescente de 13 anos. Né? Você tem que ser forte. E aí eu iria, né, para o meu curso, para a escola, para chorar, né? Porque na frente dos meus familiares eu tinha que ser forte. Só que já no caminho eu já desabava. E teve uma vez, irmãos, que eu no caminho do curso, né, eu descendo para pegar o ônibus, me veio um homem de bicicleta. Aí eu falei assim, Senhor, tem um homem de bicicleta aqui, né, vindo na minha direção. Eu, como boa carioca, eu vou fazer o quê, né, gente? Eu vou correr. A gente vai imaginar o quê? Alguma coisa boa não vai vir daí.
Mas o homem conseguiu me alcançar. Ei, menina! Quanto mais ele falava, ei, menina, mais eu, ó, perna para quem te quero. Falei assim, poxa, nem chorar em paz eu posso, né? Mas aí ele falou assim, menina, você acabou de perder alguém que você amava muito. Aí eu falei assim, como é que esse cara sabe? E o Senhor enviou aquele homem para falar assim, ó, ele pegou, parou, eu lembro até hoje. Era um senhor, assim, moreno, olhos claros, estava vestido com aquela roupa meio social, meio chinelo, né, de bicicleta, né, clarinha. E ele falou assim, o Senhor, ele manda te dizer que a partir de hoje ele é o seu pai. Aquele homem não tinha como saber de nada. Mas ali, o Senhor, ele me assumiu como filha. E não foi um processo de um dia para o outro, irmãos, para você sair de um pai físico para um pai, né, celestial, não. Foram muitas lutas. Deus ainda me deu a oportunidade de ter o meu avô, como eu falei. Tem 3 anos que o meu avô ele se foi, mas ele foi um cara espetacular, exceto na parte onde a gente tinha que, né, meu avô era guarda-vida, ele foi um dos fundadores dali do GEMAR. Exceto na parte de você tem que sobreviver, você tem que resistir, você tem que ser uma pessoa resistente. Você pode faltar tudo. Ah, Dinho, a gente chamava ele de Dinho. Dinho, tô cansada, não quero mais. Faz 200 garrafinhas, então. Garrafinha é aquilo que você fica, né? Afunda, né? Para respirar, fazer o movimento para poder nadar. 200 garrafinhas. Lá via eu 200 garrafinhas. O pior é que eu tinha uma parceira, irmãos, que só Jesus na causa. Minha parceira, posso falar que ela está aqui. Minha parceira, de vez em quando, passava uma música, ia, né? Ela ia dar uma dançadinha e aí meu avô falava assim, vocês estão brincando, né? Então, mais 50. Por quê? Porque aí ele pegava e falava assim, não, vocês têm que ser resistentes. Porque, às vezes, 1 minuto você resistindo mais, além daquilo que você pode suportar, pode salvar a sua vida no mar. Em qualquer outra situação. Se você resistir, às vezes, 1 minutinho a mais, fizer aquela última força, às vezes, irmãos, a prova pode estar doendo, mas se você resistir com Deus mais 1 minutinho, o refrigério ele vem. E meu avô me ensinou isso. Só não me ensinou a viver sem ele, até agora eu estou aprendendo, né? Mas foram homens maravilhosos. Tenho ainda o meu padrinho, graças a Deus, e até falo para... Ele não pôde estar aqui, mas eu falo para ele se cuidar, porque meu coração não aguenta muita coisa, não. Já está demais, né? Mas o Senhor, ele me sustentou e me ensinou o que era ter um pai. E a minha oração hoje, né, para concluir, é que você também tenha nessa oportunidade de conhecer o seu pai. Peça para ele. Quando eu falo aqui, né, peça ministrando, peça para o seu pai, né, tenha intimidade com o seu pai. Não é por mero acaso, não, é por experiência de vida. Porque esse 1 minuto, às vezes, que você resiste com o seu pai, ele faz você sobreviver e ir muito além. Né? E eu vou cantar um louvor. Eu peço a Deus e peço a vocês que, se vocês quiserem ficar de pé, fiquem. Se vocês quiserem chorar, chora. Hoje é livre. É você e o seu pai. Tenha o seu momento com o seu pai. Eu tomei posse, fiz igual a minha filha, é o meu papai. Então você também tem a oportunidade hoje de conhecer, falar, pedir colo. Quantas das vezes, eu lembro que uma prima também que perdeu os pais, ela falou assim, tem vezes que você vai se sentir sozinha.
e não vai ter ninguém. Mas quando você pedir, Senhor, me dá um abraço, ainda que não tenha pessoa nenhuma, você vai sentir o toque do Espírito Santo. Isso não é exclusivo para mim. Isso daí é para todos nós. É para você que teve o seu pai, é para você que não teve um pai presente, é para você que o seu pai pôde estar com você, ou se não aquele pai que escolheu não fazer parte da sua vida. Hoje, você tem a oportunidade de conhecer o pai de verdade. O pai que é o princípio, a matriz do propósito de ser pai. Você é filho, como a pastora, como foi falado no culto passado, né, várias vezes. Fale para você mesmo, eu sou filho. Vai interiorizando isso. Tenha esse autoconhecimento. E conheça o seu pai, tenha intimidade com ele. Tem dias, irmãos, que eu não sou perfeita, não. Tem dias que tem uns pepinos aí, eu chego aqui, eu falo assim... Geralmente eu chego aqui de manhã e a oração é: Senhor, tem misericórdia aí. Usa a gente pela sua misericórdia, pela sua graça, mais uma vez. Né? Porque a gente não é perfeita. Todo mundo aqui tem BO. E se você está aqui, irmão, deixa eu te contar um negócio. É porque você não é ainda perfeito. Porque se você fosse perfeito, Deus já tinha levado. Né? A gente já estava lá na glória. Então, sinal de que você ainda tem algum propósito aqui na terra. Ainda tem algo para consertar, algo para cumprir. Então, tem intimidade, vai andando com o seu pai, porque ele vai te mostrar o caminho. Esse tema, paternidade, ele mexe muito comigo, né? Acredito que mexa com todos nós, porque mesmo em meio às ausências que temos na nossa vida, nós temos um pai. E quando o Senhor, ele me lembrou ali do nome da irmã Glau para fazer o convite, ele me trouxe à memória essa experiência, quando ela estava ali sozinha, apenas uma menina, né, andando, querendo só um tempo sozinha para poder chorar, e Deus usa a vida daquele senhor e diz: eu sou o teu pai. E vão ter momentos que vai ser só você e o seu pai. E esse pai, ele supre qualquer falta. A falta de amor, às vezes aquele vazio, né, que a gente tem ali na alma, a ausência de alguém, a decepção, a ingratidão. Então, em nome de Jesus, que o amor desse pai, ele possa te sustentar, ele possa te conduzir, ele possa curar as suas feridas e que ele possa preencher qualquer vazio. E se você, assim como eu, como a irmã Glau, e eu sei que muitas irmãs aqui, elas não têm mais o privilégio de ter um pai, de dar um abraço, de falar a palavra pai. Eu lembro que quando eu perdi o meu pai, em meio a vários sentimentos que eu tive, eu lembro que eu pensei assim: nunca mais eu vou poder falar a palavra pai. Nunca mais. Nunca mais eu vou poder ligar e falar: oi, pai, como é que o senhor está? Nunca mais eu vou falar para o Ney: vamos lá na casa do meu pai para eu poder ver. Sabe? Mas aí, quando eu entendo que eu tenho um pai, ele ameniza essa dor. Eu continuo sentindo falta do meu pai, e essa ausência, né, essa falta que eu sinto é constante. De tempos em tempos, sabe, a dor aperta tanto, eu fico me recordando dos bons momentos, fico ali me lamentando pelos momentos que eu não tive com ele, mas quando eu entendo que eu tenho um pai, né, eu digo e eu permaneço firme, porque eu e o meu pai vamos continuar caminhando, caminhando, caminhando. Amém? E rapidamente aqui, né, me desculpe aqui até a dificuldade de organizar os pensamentos, mas esse tema ele mexe muito comigo. A irmã Glau, ela falou que o pai, ele é aquele que encoraja, né? E eu tive muita dificuldade. O meu pai, ele foi um excelente pai, mas ele tinha essa dificuldade de me encorajar, né? Mas hoje eu tenho um pai que é Deus que me encoraja. E aí eu lembrei de duas experiências aqui, né? Uma da Laura, que foi uma experiência até engraçada, né? As maiores aventuras da Laura e do Paulo Gabriel foram com o pai. Eu lembro que quando o Laura tinha 3 anos de idade, eu me ausentei por um dia inteiro. E eu, né, longe de casa, e aí eu peguei e falei: e aí, Laurinha, como é que você está? E ela falou comigo pelo telefone, ela falou assim: mamãe, estou bem,
Já tomei café, escovei os meus dentes e eles estão branquinhos, porque o meu pai escovou com Bombril. Olha isso! E aí eu lembro que eu falei, meu Deus, né? Como assim, Laura? E ela falou, mãe, eu tinha uma manchinha no dente, mas o meu pai me ensinou que se eu passasse o Bombril, a manchinha iria sair. Sabe por que eu estou falando isso, né? Porque a figura do pai, ela tem esse poder, né, de mostrar para a criança o novo, de encorajar. E o Paulo Gabriel, quando ele tinha uns 10 anos, o pai levou ele para fazer uma trilha, né, no morro, com direito a facão e tudo para se defender no meio do mato. Sabe? Então, o pai, ele tem essa função. Mas ainda que você não tenha tido esse pai terreno para poder te encorajar, você tem um pai, né? Então, hoje não é manhã de tristeza. Por mais que a gente chore, né? Hoje é manhã de alegria, de renovo, para que você se lembre que você tem um pai e que nada, ninguém, nada que façam, que falem, ou até mesmo que você pensa a seu respeito, podem mudar essa realidade, tá bom? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, você pode aplaudir ao Senhor pela sua identidade de filha e de filho de Deus, amém?